Aí você começa. Pronto. Oi? Estamos ao vivo já nos dois? Glória a Deus. É que eu sempre espero chegar aqui para mim para poder ver as perguntas que as pessoas fazem no Facebook. No Instagram. No Facebook e no YouTube. No Instagram a gente começou, mas não deu muito certo. Boa noite, pessoal. A graça e paz do Senhor Jesus. Espero que tenha sido um dia abençoado. Eu espero que essa semana inteira aí tenha sido uma semana de bênção para você e para sua família, amém? Estamos aqui mais uma vez com o programa Bíblia em Questão. Hoje eu estou muito feliz, graças a Deus. Estou aqui com os pastores, pastor Cláudio Paglia e a pastora Célia Paglia. Dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite a todos os internautas aí. Eu salto todos aí com a doce paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos que estão conosco e um prazer, né, de estar aqui juntamente com você, com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Amém. E estamos aqui para ensinar, aprender, né, sobre a palavra de Deus. É verdade. Amém? Eu conheço os pastores há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Vim morar aqui no Rio 17, desde esse tempo conheço. A gente não tem uma convivência diária, mas assim, eu acompanho a vida dos pastores e quero dizer desde já que vocês são uma inspiração para mim. De verdade. Perante Deus. Não inspiração como casal, inspiração como família, e inspiração como servos de Deus. Agora, graças a Deus, a internet nos proporciona da gente acompanhar o trabalho, né, dos nossos irmãos e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Como vocês sabem, toda quinta-feira a gente trabalha com um tema. E o tema de hoje é inclusão. Inclusão na igreja. Embora que, às vezes, falando o nome assim, propriamente dito, até pareça que não seja um tema importante, mas é um tema que a gente deveria discutir mais. Porque a igreja não fala muito de inclusão e às vezes também não trabalha muito com a inclusão, né? Então acho que é um assunto que a gente deveria discutir mais como igreja. Eu sempre leio uma referência bíblica do tema que, né, o Senhor nos dá. E hoje eu quero ler Romanos 15, 7, para a gente meditar um pouco antes de começar. Isso é muito importante, né? Começando com a palavra de Deus. Exato. Né? Que é a nossa base, né? Essa é a nossa luz. Com então, certeza. Tudo que a gente for falar precisa estar baseado na Bíblia. Em Romanos 15, 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tudo que a gente se propõe a fazer, precisa se pensar em primeiro lugar que é para a glória de Deus. Então, o tratar dos irmãos, até o nosso tratar, até o nosso falar com os irmãos, precisa ser para a glória de Deus, né? Verdade. Eu digo isso porque às vezes a gente não para muito para pensar nisso. Às vezes a gente acha que um louvor é para a glória de Deus, uma palavra é para a glória de Deus, um testemunho é para a glória de Deus. E a gente não pensa muito que a glória de Deus, assim, a nossa vida tem que glorificar Deus como um todo. E se tratando de igreja, aquele irmão que acabou de chegar na igreja, desde o momento que ele põe o pé na porta da igreja, o tratar com ele também já é para a glória de Deus, já tem que glorificar a Deus, né? Eu sempre começo fazendo umas perguntinhas e eu quero dizer para os pastores aqui não ficarem tímidos, ficarem à vontade, porque a gente fala mesmo. A pastora Célia até falou assim, o pastor Cláudio vai falar mais porque mulher fala bastante, né, irmãos? De forma geral. Antes de eu fazer a perguntinha que eu já deixei aqui, quero dizer uma coisa para você que está em casa. A gente vai colocar, pastor, um número de WhatsApp para que os irmãos façam as perguntas. Por quê? Os irmãos não se sentem à vontade de fazer as perguntas no Facebook.
Sim. Eu percebi isso, porque fica lá, acaba que expõe, né? Semana passada a gente tratou aqui sobre casais, como sexta-feira foi dia dos namorados, vamos falar sobre relacionamentos. O WhatsApp encheu de perguntas e na página só tinha uma ou duas. Então eu percebi, é bom a gente colocar um número para que a pessoa não precise se identificar. E, inclusive, pastora Kézia, lembrando que os amados que vão fazer pergunta no WhatsApp, pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu respondo, se eu souber todas. Se eu não souber, eu entrego para Deus. Amém! Vamos começar com as que eu já deixei aqui preparadinhas. Depois a gente pega que você aí colocar, ou que você mandar no meu número. Por enquanto, que a gente vai providenciar um. Bom, você não vai falar o WhatsApp? Não, ainda estou aqui, ainda vou providenciar. Para hoje eu ainda não tenho. Você quer passar no meu aqui? Não, eles têm o Eles meu. têm? O meu particular, eles têm. Sim, então tá bom. Vai encher daqui a pouco. Tá bom. Vamos lá com a primeira. Pastores, nas suas concepções, assim, nas suas experiências como pastor, que já é uma experiência vasta, né? Só eu já conheço há quase 17 anos. E eu só conheci quando vim aqui para Embu. Quer dizer, eu sei que vocês já estavam com uma igreja aqui, já pastoreavam uma igreja na época que eu vim para cá, então eu sei que é uma caminhada aí já longa. Nessa experiência, o que vocês puderam perceber, assim, quais os desafios que a igreja enfrenta em relação à inclusão? Kézia, nós precisamos entender, por exemplo, que integração não é inclusão, ok? Por exemplo, o que é uma integração? A integração é quando pessoas sentam do lado uma das outras, brancos, negros, homossexuais, todos. Isso é uma integração. Agora, incluir é diferente. Incluir é diferente. Incluir, por exemplo, como eu vejo hoje, você monta um grupo de coreografia na igreja. Quais são os tipos dos atores ou das pessoas que vão dançar na igreja? Um exemplo. Não estou falando que todas são assim, mas como você mesmo colocou. De uma forma geral. Uma forma geral. Como experiência, como você mesmo, né? Como já conhece a gente há muito tempo, estamos aí na caminhada com Cristo, na obra do Senhor, há 23 anos, né? Então, ele diz isso como experiência mesmo, né? Porque mesmo nós estamos à frente de um trabalho, num ministério, a gente tem percebido isso, né? Como experiência. O dia a dia a gente percebe, dia a dia, né? Então, o pastor Cláudio e eu também passamos por essas situações de inclusão, né? E então, o pastor Cláudio, né, tá colocando isso como realmente a experiência, né? De tudo isso que a gente tem passado durante essa caminhada com Cristo. E assim, como você mesmo falou, 20 e poucos anos de ministério. Hoje eu estou no 6º semestre de psicologia. É verdade, eu vi lá. Então, às vezes, eu falo na minha categoria. Às vezes nós achamos que nós sabemos tudo e não sabemos nada. Como igreja, a igreja em si, ela não inclui, ela integra. Ela integra, exatamente. Ela não inclui as pessoas. A igreja tem muito preconceito ainda. Por quê? Porque ela tem a bagagem para si, como que se Deus não se agrada. Mas na realidade não é que Deus não se agrada, é a pessoa que não se agrada daquela forma, então ela agrega a vontade dela como que se fosse a vontade de Deus. Então a gente, na inclusão, a gente está muito longe disso. Eu posso dizer para você que em termos de porcentagem, isto socialmente falando, nos grupos sociais falando, a integração de fora está longe também. Dentro da igreja diminui um pouco mais ainda. Por quê? Porque nós temos medo do diferente. Nós temos medo. E quando a gente tem medo do diferente, isso causa um preconceito na nossa vida,
que a gente se fecha para todo e qualquer tipo de explicação. Ou seja, o que eu penso que está certo, o resto é tudo errado. Então, nisso a gente cria um preconceito. Voltando, por exemplo, a um grupo de coreografia. Quem é que dança num grupo de coreografia? São as gordinhas, no exemplo, ou são as magrinhas? Sim, Certo? Quem é que dança num grupo de coreografia? Se for as pessoas mais branquinhas, as mais escuras não dançam. Se for as escuras, as mais brancas não dançam. Então, existe um certo preconceito. Vamos sair todo mundo numa lanchonete. Quem é que você escolhe para ir? Os seus amigos Sim. ou qualquer pessoa? Você entendeu? Então, existe esse tipo de preconceito que impede a inclusão. Não é de uma forma generalizada que eu estou falando. Sim. Ok? Porque às vezes pode ter pessoas que elas vão pensar, não, mas o pastor está generalizando. Não, na realidade o nosso pensamento era este. Sim. Nosso pensamento. Por exemplo, a pessoa está a pessoa pecou contra Deus. Né? Pecou contra Deus. Peraí, mas como é que você sabe que ela pecou contra Deus? Mas porque eu penso dessa forma. Tá certo? Por exemplo, você semana passada falou de relacionamento. Sim. Né? O esposo trai a esposa, ou a esposa trai o esposo. Não, você pecou contra Deus. Como é que eu posso dizer que a pessoa pecou contra Deus? E se o esposo ou a esposa o perdoou? Então, deixa eu entender então. Que eu também preciso entender, né, gente? Eu estou aqui, ó, sugando, vamos aprender. Então, o senhor está me dizendo assim, que, por exemplo, havendo esse problema da traição, havendo o adultério, se entre o casal há o perdão, esse pecado, então, ele não se alega a Deus, vamos dizer assim? Não, eu estou falando isso aí. Foi algo... Eu estou falando o seguinte, se houve a traição e o casal se perdoou, por que eu fico brigando com a pessoa porque tal fulano fez isso? Entendi. Você entendeu? Por quê? Porque não é da minha ossada. Se os dois se perdoaram, Entendi. por que eu vou ficar achando ruim com eles? Entendi. Você entendeu? Entendi. Os dois se perdoaram, então o que eu posso fazer? É uma coisa que nem cabe ao Senhor. Não, né? é interno de cada um. Entendi. Você entendeu? Entendi. Deixa eu dar aqui uma boa noite pro pessoal. Boa noite, Douglas e Bianca, estão nos assistindo. Irmã Rosimeire, irmão Célio, pastor Eduardo lá de Aracaju. Nós estamos lá em Aracaju. Aracaju, Natal em peso, Natal nos assiste todos legal. os dias. Nós fomos em Natal, cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Paz do Senhor, Vanessa, pastora Benedita, irmã Otaciana, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. O Cadu e a irmã Simone, se vocês quiserem deixar uma perguntinha aqui mesmo no Facebook, pode deixar. Caso contrário, pode mandar para o meu WhatsApp, tá bom? Que a gente responde. Pastor, falando então que a igreja, na verdade, ela tem mais um trabalho de integração. O senhor estava falando aí da coreografia, por exemplo. A coreografia... Não só na coreografia. Sim. No geral. Sim, é porque eu vivi uma situação nesse sentido em relação à idade. Sim. Tipo assim, você pode fazer parte do grupo de jovens ou do grupo de coreografia até uma certa idade, vamos dizer assim. Se você chegou aos 30, um exemplo, já não dá mais. Você tem que obrigatoriamente ir para o grupo, ou ir para o grupo das irmãs, entendeu? Certo, Isso é um certo preconceito, porque até onde a idade influencia nisso. É verdade. Não é verdade? É muita coisa que a gente precisa aprender, né, pastor? Porque na realidade, assim, eu vou dizer minha idade porque eu não tenho problema nenhum. Mulheres têm problema de falar a idade. Certo? Eu tenho 53 anos. Mas, por exemplo, tanto na igreja como na faculdade, os jovens preferem mais ficar perguntando as coisas para mim do que ficar com pessoas. Por quê? Porque o que acontece? A idade denota aquele tipo paizão. Você entendeu? E quando você tira esse estereótipo de paizão, de que eu não sou seu pai, não, eu sou igual a você, aí a pessoa ela passa a ser uma pessoa que ele te trata como igual. E aí as barreiras começam a ser quebradas. Né? Como você mesmo falou, tem o negócio da idade, você passou esse tipo de coisa. Quer dizer,
você deixou para lá. Sim. Você deixou para lá. Né? Mas você sentiu na pele o que é isso. Sim. Você sentiu na pele o que é ser, vamos assim dizer, excluído Sim. de um grupo, certo, social. A palavra certa é essa, Excluído de um grupo social. Né? Porque a gente pratica. E por que a gente pratica, Kézia? Falta de conhecimento. Sim. Certo? Falta de conhecimento. Por exemplo, eu estava lendo, antes de vir para cá, eu estava lendo sobre a inclusão social. Né? Existe um trecho que Martinho Lutero, o grande pregador, o que formou a igreja como nós vemos hoje, Sim. ele queimava crianças deficientes. Ele queimava. Mas por que ele queimava? Porque o pensamento da época ao qual Martinho Lutero estava era um pensamento de que quando uma criança deficiente nascia é porque a mãe tinha tido atos sexuais com o demônio. Você entendeu? Então, é o pensamento, a gente não pode condenar, porque tem pessoas que olham esses tipos de coisa. Ah, não, porque se fosse você estaria pensando da mesma forma, porque é a época que se viveu. Sim, sim. É a época que se viveu. Então a gente não pode, a gente tem que aprender a não cair nesses erros. Sim. Mas o próprio pregador, que salvou tantas almas, que libertou tantas pessoas, ele tinha esse tipo de pensamento, de que quem era deficiente não poderia pegar e viver, ele era queimado no fogo. Que absurdo, né? Quanta ignorância. Mas como que o senhor acha que a igreja pode trabalhar isso? Pode trabalhar a inclusão? E quando eu falo inclusão, na verdade eu não estou falando só a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, não. Gênero, às vezes até em questão do próprio pecado, como o senhor falou, porque às vezes a pessoa, ela chega... Claro também que a gente tem que abrir um parênteses e deixar as coisas também bem claras, né? Claro. Assim, a gente não está falando daquela pessoa que... Aqui o meu ajudante está trazendo perguntas. Acho que é mais fácil entregar por aqui, né? A gente não está falando daquela pessoa que está na igreja há 20, 30 anos e cai sempre no mesmo pecado. Nós não vamos falar disso. Não, claro. Estamos falando cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente está falando assim daquela pessoa que chegou, né, que está chegando agora para Jesus, que ela vem com uma bagagem, que ela vem realmente sofrida, porque a pessoa aí fora, a gente sabe que Satanás maltrata. Então, assim, ela não tem esse conhecimento, ela está chegando, ela vai passar ainda por um processo e cabe ao Espírito Santo ir trabalhando. Mas, às vezes, pastora Célia, eu não sei se a senhora tem essa mesma percepção que eu, às vezes entra no que o pastor falou. O meu pensamento é que parece que eu quero fazer o trabalho do Espírito Santo, entende? Quando que a minha função é apenas ensinar, orientar, mostrar o caminho. A transformação, falando de pecado, claro, a transformação do pensamento, dos sentimentos, da atitude, quem vai fazer é o Espírito Santo. Mas às vezes, vocês já perceberam que às vezes nós, vou me colocar assim, a gente quer atropelar e nisso acontece a exclusão, porque se a pessoa está vindo assim, ela ainda não serve para isso, ela não serve para aquilo, e às vezes a gente não fala isso com palavras, mas a gente fala com o olhar. A gente fez um tema aqui falando sobre ministério infantil e foi abordado o quanto que o olhar para a criança, quanto que é perceptível para a criança, quanto que às vezes um olhar mal feito, assim, o olhar que o adulto põe para a criança, o quanto que aquilo traumatiza a criança. Às vezes ela cria um trauma que leva aquilo para a vida inteira, precisa ser tratada. Você falou uma coisa que muitos pais, e assim, inclusive eu vou até além, Kézia. Existem às vezes pessoas que têm 20 anos na igreja, como você falou, mas que ela nunca foi tratada neste mal que ela está passando. E isso eu penso hoje, tá? Sim. Isso eu penso hoje porque eu abri a minha mente, tá? Então hoje eu vejo as coisas de uma forma totalmente diferente. Às vezes a pessoa, ela tem 20 anos na igreja,
mas ela nunca tratou aquele, como Paulo fala, aquele espinho na carne. Por quê? Porque o que é mais fácil hoje? Você tratar a pessoa, você dizer para ela, é pecado. Você não pode fazer. O que é mais fácil? Falar, é pecado, você não pode fazer. Então, às vezes, a pessoa ela não é tratada naquilo, às vezes a pessoa ela teve um trauma na infância, porque a gente não sabe a realidade de ninguém, a gente não sabe. Eu não vivo a realidade das pessoas, e as pessoas não vivem a minha realidade. Então, quando é que começa o trabalho de inclusão mesmo? Quando nós, como pastores, entramos na realidade da pessoa e começamos a ver com os olhos dela, o mundo dela. Você entendeu o que ele quis dizer, a pergunta que você fez? Entendi. O que podemos fazer? Eu acho, e ele também, é começando pelos pastores. Sim, também acho. Né? É começando pelos pastores, como ele mesmo fala, né? Para ensinar, como ele mesmo falou, né? Quando ele começou a estudar, quando ele começou a ter conhecimento, né? Como ele também mencionou, que tem coisas, situações que a pessoa passou lá na infância. Não é um problema espiritual, ela precisa de uma ajuda, né? Claro que o Senhor vai nos ajudar, o Espírito Santo sabe a necessidade dela, vai te usar, vai estar te dando, sabe? Uhum. Então, existe esse lado, né? Então, que é muito importante sobre isso na igreja, muitos pastores precisam buscar mais conhecimento, entendimento, para levar isso para as pessoas na igreja. Na minha ignorância, eu posso dizer, e peço e pedir perdão a Deus, que eu perdi muitas pessoas por causa da minha ignorância. Porque eu queria zelar pela idoneidade do Senhor. Sim. A gente quer zelar. Defender. Santidade. Defender. E se eu hoje... Mas uma defesa diferente. Diferente. Sim, se eu sim, hoje sim. pensasse... Se eu pensasse como eu penso hoje, há muitos anos atrás, eu não teria perdido essas pessoas. Por quê? Porque eu procuraria entender o porquê que ela age daquela forma. Porque às vezes nós pegamos e falamos assim, né? Olha, a pessoa vem para a igreja e aceitou Jesus Cristo. No nosso pensamento pastoral, ela já se converteu, porque ela levantou a mão para Jesus. Sim, não é. E nós carregamos isso, nós carregamos. Por quê? Porque nós não vivemos a realidade. Como eu estava falando com a pastora Célia, como você falou mesmo da escolinha infantil. Uma coisa é você ser um professor de escolinha infantil, onde os pais estão na igreja, ainda que não tenham aquele olhar de cuidar, de ministrar as crianças em casa, mas pelo menos eles trazem para a igreja. Sim. E é fácil uma professora infantil, não estou falando que é fácil trabalho, mas é fácil você segurar uma criança que os pais trouxeram. E outra coisa é você segurar uma criança que os pais mandam porque não querem ele em casa. Sim, é totalmente diferente. Eu fiz o estágio numa ONG lá no Jardim São Luís e ali eu vi a realidade. Uma professora com 100 crianças e crianças de 7, 8 anos dizendo que o que você está olhando? Eu vou te matar. Um exemplo. Você entendeu? Claro que não foi falado, mas eu estou falando a realidade. E aí você ter toda a paciência para mudar a cabecinha daquela criança, porque ele vê violência todo dia. E a gente não vê. Então, por isso que é difícil, muitas vezes, nós, pastores, olhar com esse olhar, porque a gente não vê essa realidade, a gente não vê essa violência. Né? Nós tratamos bem, nós conversamos com a pessoa, a gente não vê isso. A gente olha com o nosso olhar, do que a gente aprendeu, do que foi nos passado. Né? Isso, com o que nos foi passado. E quando nós aprendemos que devemos olhar com o olhar da pessoa, a realidade dela, a nossa percepção muda. E quando a nossa percepção muda, nós começamos, puxa vida, eu preciso mudar o jeito que eu trato as pessoas. Preciso melhorar, né, pastor? Precisamos melhorar todo dia. Pastor, eu sei que não tem a ver com o tema, mas é uma curiosidade minha, assim. O senhor acredita que essa sua percepção mudou devido à psicologia?
Sim, sim, muito. Porque é assim, eu estava vendo um programa e eu achei muito interessante esse programa. Quando nós escutamos algo que é diferente daquilo que a gente pensa, a gente não quer saber. E a gente não quer aprender. E pelo fato de a gente não querer saber e não querer aprender, porque, por exemplo, a pastora Célia começou a fazer psicologia. Eu, na minha ignorância, eu falei para ela, o que você aprender lá eu não quero saber. A senhora começou antes. O senhor sabe, eu acredito que o senhor, claro que o senhor sabe, que era um tabu se falar de psicologia. Até hoje, tem igrejas que falam. Tem igreja que não aceita. Que não aceita. Tem pastores que não aceitam. Pastores que não aceitam. Eu estava conversando com um amigo, um irmão nosso, de denominação, não vou falar o nome por ética. Ele falou, pastor, você acredita que o pastor falou que psicologia é do diabo? Acredito. Eu falei, mas, fulano, não fica na cabeça. Ele está falando isso na ignorância dele. Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que escapa do nosso controle, a gente tende a xingar, a gente tende a brigar, discutir. Por exemplo, vou te dar coisa aqui, um insight. Tem pastor que não gosta de coaching. De coaching. Não sabe o que é. Sim. A pessoa não sabe o que é, mas fala mal. Sim. Você entendeu? Não sabe o que é o coaching e fala mal. Eu sei o que é coaching, porque nós fizemos coaching, eu e a pastora Célia fizemos coaching. E é algo maravilhoso para a cabeça das pessoas. Mas tem pessoas que, por causa do seu preconceito, porque, meu Deus, será que eu vou perder minha fé em Cristo Jesus? Se eu começar a estudar isso, esse é o maior problema, Marquésia, das pessoas. É ela achar que ela não pode se graduar, porque senão ela vai perder a fé dela. Não, ela vai perder a fé dela se ela não estiver se graduando, não se graduando, sendo doutor, não sendo doutor. Exatamente. Você entendeu? Porque o diabo, ele não faz a gente pecar. O diabo, ele só coloca na nossa cabeça que já tá lá. Cristo está ao nosso redor, né? E ele vai nos levar naquilo que a gente tem dificuldade mesmo. Com certeza. Pode fazer a pergunta, você não fez a pergunta, né? Deixa eu fazer para concluir. Outra coisa, pastora Kézia, nós temos percebido também, diante da caminhada, ele estudando, ele tendo conhecimento, eu também, que na verdade nós éramos religiosos. Sim. Nós não éramos cristãos, nós éramos religiosos, né? Então o Senhor tem nos ensinado isso muito para nós, né? Que a diferença. É muito diferente, né? E era aquela coisa, aquela defesa, aquela coisa, né? Então é algo maravilhoso. Fomos tendo contato, conhecimento com pessoas que são psicólogas e são cristãs. Sim. Né? São cristãs. É possível, gente. É possível. Sim, claro que conheço pastoras que são psicólogas. Pastores que são psicólogos. Muitas pessoas. Pastores que são psiquiatras. Sim. É um Então, outro nível. Sim. É aquilo, o Espírito Santo, a pessoa vem conversar com a gente, eu falo a mim, quando eu vou ministrar. Então eu já oro, falo, Senhor, não conheço tal pessoa está vindo falar comigo. Então, quem conhece o interior é o Senhor. Sim. Quem conhece ela ou ele em sua casa, sua família, é o Senhor. Sim. Então, Senhor, me conduza. Então, tem coisas que o Espírito Santo vai mostrando para você, pastora. Olha, o problema dela não é espiritual. Sim. É um problema que ela já passou lá na infância. Pergunta isso para ela. Trauma. Pergunta isso para ele. E ali o Espírito Santo começa a conduzir. E a pessoa fala... Nossa, é isso mesmo, pastor. É verdade. Né? Então, tem coisas, situações, circunstâncias que não são problema espiritual. Sim, é verdade. Né? Então, eu sei que tem coisas que a gente joga muito no diabo, né? Exato. É o diabo, né? Mas nem tudo. Não. Então, é isso que nós temos aprendido, né? E isso tem enriquecido na obra de Deus. E eu quero aqui deixar registrado que, assim, isso é notório na vida de vocês. Amém. Isso é notório. Eu conversei com meu esposo uma vez sobre vocês, porque como eu já iniciei falando, eu os conheço há um tempo. E assim, a mudança, ela é notória, ela é visível. De vocês antes e vocês agora. E isso é muito bom, é uma mudança para melhor, porque é muito bom. Graças a Deus.
Para a glória de Deus, como você falou, né? Exatamente. Oxalá que os pastores se abrissem para isso, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Por exemplo, o que você falou agora. Oxalá. Na mão de muita gente já é um preconceito. Que isso? Que isso? Pastor, tá falando oxalá. Tá falando que bom que seja. Entendeu? É isso que ela tá falando. Eu sou da área da saúde, orientadora cirúrgica. E uma vez eu estava no trabalho, me preparando para a cirurgia, a gente estava conversando sobre alguma coisa e eu falei essa palavra. Oxalá que a cirurgia seja tranquila. Hoje, nossa, a pessoa olhou pra mim e falou, mas isso aí é coisa de macumba. Mas por quê? Porque a pessoa aprende assim. Entendeu? E ela não consegue escutar outras teorias, outras conversas. E já gera um preconceito disso aí. Já gera. Que isso? Você é de Deus? Não. Quem é de Deus não fala isso. Mas você é cristã e fala essas palavras. É isso mesmo. Boa noite, irmã Minervina. Emily, a irmã Nice está mandando a paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda. A irmã Rebeca, o pastor Janilson, a Cauane é lá de Parelheiro, seja bem-vinda, Cauane, em nome de Jesus. É a nossa irmã Rita, Deus abençoe a vida de vocês. Bom, vamos começar com as perguntas que o pessoal está mandando. Eu ainda tenho uma aqui, mas o pessoal já está enviando, então... Tá. Vamos honrá-los. É. O que fazer em questão de bullying na igreja? Por exemplo, nós como pastores percebemos que está acontecendo bullying com certa pessoa. Como que a gente deve agir em relação a isso? Em primeiro lugar, não deve existir. Bom, já começa por aí. Já começa por aí. O que a igreja... A igreja não. O que a palavra de Deus ensina? Que nós devemos respeitar a todos. Certo? Mas por que o bullying entra na igreja? Por causa do que vem lá de fora. Ok? Então a pessoa ela carrega aquele estigma que ela tem lá fora e ela traz para a igreja porque ela acha que é um igual dela, ou seja, o local dela, a área dela, para as pessoas entenderem, é aquela lá, aí ela traz isso para a igreja. O que se deve fazer? Conversar com essa pessoa que está fazendo o bullying e fazer ela entender que, em primeiro lugar, aí sim Cristo não aprova, né? Porque lá em Gálatas 3:28 está escrito que não há grego, não há judeu, não há incircunciso, nem circunciso diante do Senhor. Ou seja, ele morreu por todos. Sim. Né? Se está havendo um bullying, aquela pessoa que está provocando bullying tem que ser conversado com ela, né? E aquele que está sofrendo também tem que botar a boca no trombone. Sim. Certo? Porque isso não deve existir dentro da igreja. Deve mesmo. Ah, mas tal fulano não vai gostar mais de mim. A pessoa pode perguntar isso. Mas o que é mais importante? Você ter amizade com uma pessoa que não te respeita, é verdade. Ou você não ter amizade com esta pessoa. Não, mas uma pergunta, puxando uma retórica da outra, Sim. Não, mas essa pessoa não vai me perdoar mais. Mas o perdão faz bem para quem? Um exemplo. É para Deus? Né? Eu fiz uma pergunta, inclusive eu até faço uma pergunta para você, internauta agora, que muita gente vai brigar comigo. Eu preciso perdoar os outros para ir para o céu? E aí? E agora? Hã? Tem que se pensar nisso. Né? Outra coisa, só comentando também aqui, eu tenho mais perguntas. Para mim não perder. Sim. E muitas vezes, pastora, eu não sei se você também concorda comigo, quando há essa situação, essa circunstância na igreja, você vai conversar aquele que faz o bullying, né? Muitas vezes o problema está nessa pessoa. Né? Sim, sim. Como eu já ouvi casos, você conversa com aquele que passa e aquele que faz, né? Aquele que provoca. Sim. E muitas vezes o problema está naquele. No que faz. No que faz. Por isso, como o pastor Cláudio falou, a importância de chamar, né? E conversar. Como é que eu trato? Às vezes ele é muito, em casa, ele é muito humilhado.
Era isso que eu ia dizer. Às Exatamente. vezes procurar entender como é que é a vida dessa pessoa, como que é a realidade dessa pessoa. Realidade, tudo se finaliza nisso, a realidade da pessoa. Quando eu começo a entender, aí eu, por exemplo, eu já tenho um ponto de partida para começar a trabalhar com a vida dessa pessoa. Porque uma coisa que a Bíblia fala, o importante não é como se começa, o importante é como se termina. Como se termina. Né? Então a gente precisa entender, trabalhar, aí que entra o trabalho pastoral. Porque também o pastor, ele não é adivinho. Ele não vai saber se uma pessoa está sofrendo bullying ou não. Por quê? Porque ele não vive com as pessoas 24 horas por dia. Então há necessidade dessa conversa. Aí a pessoa pode dizer, não, mas aí eu vou me tirar como fofoqueiro. Não tem nada, uma coisa a ver com outra. Aí entra no tema que a gente vai discutir mais pra frente sobre as lideranças. Sim. Que estão aí para isso também, para ser os olhos dos pastores. Uma coisa que eu digo hoje, uma liderança, para ser liderança eclesiástica, não pastoral, eclesiástica, ele precisa estar muito bem preparado. Não é aqueles cursinhos que a gente tinha, tá certo? Cursinho de meia hora, tá certo? De 2, 3, não é esse tipo de curso. Hoje, quando eu vou falar com alguém acerca da liderança lá na comunidade, na nossa comunidade, eu converso muito com a pessoa, explico para ela, dou uma retaguarda para ela, tá? Por quê? Porque às vezes nós pensamos porque a pessoa ela conversa bem, ela gesticula bem, ela tem uma boa aparência, nós achamos, esse é um líder, perfil de um líder. Tem um conhecimento bíblico bom. Tem um conhecimento bíblico bom, nós achamos, não, essa pessoa é o perfil de um líder. E muitas vezes não é assim, por quê? Porque ela sabe trabalhar com ela, mas ela não sabe trabalhar a interação de um grupo. Eu vejo que também tem que ter esse cuidado com aquelas que cuidam das crianças. Sim. Nossa, isso é muito importante, como você mesmo falou, né? Que tem muitas vezes educadora ou tia, né? Tem pessoas que falam tudo. E o olhar que ela faz para a criança. E muitas vezes não é o lugar dela ali, ela não está preparada para aquilo, né? Simplesmente vai lá e coloca uma pessoa lá para ficar com as crianças e pronto. Então, isso é... Às vezes não dá nem respaldo também, né? Exatamente. Por exemplo, lá na nossa igreja, nós temos esse problema com tia. Ah, mas não tem tia, não vou colocar ninguém. Não tem escola, não tem escolinha. Tá certo. Não tem escolinha, não Exatamente. tem ninguém para colocar. Eu não vou colocar uma pessoa ali só para ficar. Só para ficar ali. Não tem. Não tem. Ah, eu não tenho ninguém, eu preciso fazer grupo de jovens, mas não tem ninguém. Então não tenha. Então não faz o grupo. Não faz grupo. Exatamente, eu penso dessa forma. Não também. faz, por quê? Porque senão você vai triplicar o seu problema. Vai adoecer a pessoa. Vai adoecer a pessoa que você colocar ali na frente. Ele doente vai adoecer as outras e assim vai indo. Né? Com certeza. É muito complicado isso. Acerca da inclusão, tem muitas vezes, a palavra correta é panelinha. Exatamente. A panelinha dentro da igreja. Panelinha o dentro da igreja. problema difícil, hein, pastor? Olha, isso aí acho que só vai acabar quando Jesus voltar. Nós podemos amenizar. Seja bem-vinda, a irmã Vera, a irmã Thierry, a Casey e a Raquel. Sejam muito bem-vindas. Bom, vamos lá. Vamos explorar as perguntas que o tempo está passando. E passa rápido, viu, pastor? Existe preconceito racial na igreja? Oxe, Nossa. É nada. Oxe. Achei que não existisse. Claro, às vezes as pessoas falam, vamos assim dizer, só de você falar aquela negra, já é um preconceito. Não, vamos falar aquela irmã, tá certo? Não importa a aptidão dela, se ela não tem o raciocínio rápido como você tem, se ela demora mais para entender as coisas que você fala, não importa. Você tem que ter, por isso que eu digo, o pastor ele precisa ter esse olhar clínico para poder detectar essas situações e trabalhar quem está sendo ofendido e quem está ofendendo, porque os dois precisam de cura. Pastores, mas por que de forma geral, isso é de forma geral, a igreja de forma geral, sim. tanto os pastores como obreiros, como liderança, enfim, têm dificuldade de ter esse olhar?
cuidadoso, vamos dizer Por assim. causa Esse olhar mais daquilo clínico. que eu tenho lutado. Hoje em dia, pelo fato do meu pensamento, como eu estou pensando hoje, E graças a Deus por isso. os pastores se afastaram um pouco de mim. Acredito! Se afastaram um pouco, mas eu não me preocupo com isso. Acredito. O que eu acredito hoje, eu vou levar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Você aceitaria, você perguntando para mim, você aceitaria um homossexual na banda? Eu aceitaria. Eu aceitaria. Desde que ele respeitasse os trâmites, desde que ele fosse uma pessoa, a opção sexual é dele, não é minha. Eu aceitaria, desde que ele cumprisse os ritos eclesiásticos da igreja, se ele se comportasse bem como ser humano, ele é ser humano como eu. A escolha, a nossa obrigação como pastores é ensinar, certo? Olha, assim, assim, assim. Mas se a tua escolha, isso te faz feliz, isso te deixa feliz, o que eu posso fazer? Certo? Vamos pedir ao Espírito Santo para que um dia ele te ilumine e que você veja que esta prática sodomita que você pratica não é bem vista aos olhos de Deus. Só que tem problema. Existem pessoas que são homossexuais, mas que não tem caso com pessoa do mesmo sexo nenhum. Ele só é. Sim. Ele só é, mas não tem. Mas aí o que nós fazemos? Exclui. Ou ora por Libertação. libertação, porque o diabo está na tua vida. Eu até acredito, mas existe um pouquinho também escolha da pessoa. Sim. Hoje em dia, o que nós estamos tentando trazer? Existem os dois lados. Trabalhar. Existe um caso que nós passamos Sim. de uma pessoa, vou comentar aqui rapidinho, por experiência. Uma situação que um pastor, né, um amigo nosso, estava numa situação que não sabia o que fazer com aquela pessoa. E chamou eu, o pastor Cláudio, para conversar, justamente porque ele está fazendo psicologia e tal. Por quê? Porque esse rapaz, ele congregou, sempre ali, buscando, conversou com o pastor o que ele sentia, né? Então o pastor orou por ele, entraram em jejum, entraram, sabe, num propósito com Deus, para que Deus libertasse ele. Sim. E tal, e foi. Mas ele, na verdade, nunca deixou de, né? Aí o que ele fez? Ele tinha o desejo, mas nunca praticou. Exatamente. Aí o que aconteceu? Ele conheceu uma pessoa, uma mulher. Casou com ela. Aí depois de 2 anos, foi onde que ele chamou eu, pastor Cláudio, para conversar com esse rapaz. E esse rapaz veio conversar comigo. E é uma situação muito difícil. A pessoa porque sofre, não é? tem situação Sofre que demais. você não sabe o que fazer. Por quê? E o pastor estava super preocupado dele chegar ao ponto de suicídio. Porque ele falou assim, pastor, então Deus não me quer. Deus não me liberta. Deus não me aceita. Eu tentei, o senhor sabe disso, o Senhor é minha testemunha. Né? Porque quantos anos que eu congrego com o Senhor me ajudou em oração, o Senhor fez jejum por mim, eu também fiz, né? E aí chegou um caso de eu falar assim, não, eu vou casar porque quem sabe eu tendo uma esposa, vai mudar. Pastor, não mudou. Então, ele falou pra mim, pastora Kézia, pastora Célia, pra mim não tem mais jeito. Eu vou me matar. Eu vou me matar. E eu vejo hoje em dia... Que situação, pastora Kézia? Como é que nós lidamos com essa situação? Nós, pastores, hoje em dia, como é que nós lidamos com essa situação? Se a gente não tiver o conhecimento. Pastor, mas só o conhecimento de Deus não basta? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós precisamos de ferramentas. Sim, exatamente. Para você participar de uma operação, você precisa se parafernar, você precisa colocar luva, você precisa colocar máscara, você precisa colocar óculos, para tudo. Então você precisa se preparar. E por que a gente, nós como pastores, a gente não precisa se preparar? Nós temos que nos preparar. A gente causa feridas enormes. Enormes. Eu conheço uma pessoa homossexual também que, nascido num lar cristão, congregou a vida toda e lutou muito. E essa pessoa, ela detesta o cristianismo por causa das experiências que ela teve. Ela não foi incluída, entende? Ela era a diferente, vamos dizer assim, então ela foi tratada como a diferente a vida toda. Lembrando que
existem alguns tipos de homossexuais Sim. e tem homossexual que nem o próprio homossexual gosta. Sim, Que são É rotulados verdade. por eles como anormais. É verdade. Tá? O que é a anormalidade para um homossexual? Eu sou um exemplo, a pessoa é homossexual, ele é masculino, ele é homem. Sim. A pessoa é homossexual, é mulher. Tá? Mas ele continua sendo uma mulher, mas Sim. ele continua sendo homem, mas ele tem a sexo, É a a atração pelo prática, sexo. Isso. aham. Agora, tem, por exemplo, pessoas que querem parecer outro Sim. sexo. Isso. Então, no meio homossexual, isso é tratado como anormalidade. Exatamente, São os anormais. Porque Sim. como a irmã é da área da saúde, sabe o que eu vou falar. Que hoje em dia existe, foi constatado, existem estudos, que uma pessoa que ela tem essas tendências homossexuais, foi constatado que falta um hormônio na vida dela, que é a definição da masculinidade ou da feminidade, que é o andrógeno. Sim. Né? Esse andrógeno, quando falta no ser humano, ele causa esse, não posso dizer distúrbio, que hoje em dia distúrbio é doença, Uhum. mas causa esse tipo de desconforto Sim. na vida da pessoa. Falando por conta própria, por experiência, eu sofri muito isso. Porque assim, eu desde quando começou essas questões hormonais, eu produzo mais hormônio masculino. Então assim, é uma briga, eu tenho que sempre estar balanceando. Por conta disso, sim, eu não sou assim, vaidosa, sabe, não tenho aquelas cadeias, sou mais masculina. Nossa, isso na minha adolescência era terrível, porque eu nunca gostei de brincar de boneca, eu nunca gostei de brincar de casinha, eu sempre joguei muito futebol. E meus tios não queriam, não podia brincar de futebol com os meninos, porque não podia, isso é um preconceito, a gente sofre muito. Isso não tem nada a ver. Sim. Isso era apenas uma questão hormonal que foi tratado, mas só o ser diferente, só de não estar aonde eu deveria estar, brincando na casinha, brincando com o fogãozinho, com a bonequinha, já era tratado como diferente, errado. né? Mas vamos fazer as perguntas. Bora. Vai. Mas acho que essa daqui já foi. Por que a igreja tem dificuldade de incluir homossexual Sim, na sim, SUS, sim. né? Como incluir pessoas com deficiência no ministério? Olha, Será que na liderança? Isso Que que eu deve ia fazer? isso que eu ia perguntar. Acho que sim, né? Acho que na liderança de algum Porque na liderança, hoje, às vezes, o que nós tratamos hoje em dia? Existem pessoas deficientes em todas as áreas. Nós vamos falar o seguinte, tem cota. Tem cota de deficientes para ser obreiros na igreja? Não pode, não podemos. Tá certo? O que acontece? A gente precisa ver os prós e os contras, né? Ver situações, porque uma pessoa deficiente, ele pode ser obreiro? Claro que ele pode, né? Mas, por exemplo, numa situação ao qual alguém vai brigar com ele, você não vai deixar ele na defensiva, você vai ajudá-lo, né? Porque a pessoa que é deficiente não pode ser obreiro. Pode sim, deve sim. O que não pode ser é a pessoa ser por dó. Sim. Não. É pela capacidade, pela personalidade, pelo caráter dela. Ela tem todo pelo chamado dela, porque às vezes a pessoa fala, né? Mas eu tenho um chamado. Tá, como é que você sabe que você tem um chamado? Vamos aqui fazer uma sabatina, vai. E colocar situações, porque eu penso que isso aí tinha que ser como se fosse uma entrevista estruturada. As perguntas ali, né? De situações cotidianas na igreja, né? E a pessoa, não, será que eu vou conseguir me sobressair isso aí? Não, eu vou me conseguir. Então, né? Por exemplo, pessoas cegas podem pregar? Claro que podem pregar. Mas como é que ele vai profetizar o dom da cura da visão? Mas Jesus, ele não era casado e ele não aconselhava as pessoas? Ele não precisa participar daquilo para poder saber. Seria a questão da experiência. Né? Ele não precisa saber, ele não precisa participar. Mas como é que Jesus poderia aconselhar uma adulto se ele nunca casou? Mas peraí, é experiência. Sim, sim. Né? Então, na questão da liderança, é isso. Eu posso não ter a capacidade física, mas eu tenho a intelectual. Pastor, abrindo um parênteses aí, só uma pergunta que eu vou fazer aos pastores. Há um tempo
tempo atrás, uma amiga minha veio conversar comigo que ela teve um bebê e o bebê veio com os probleminhas de saúde. E veja até onde vai a ignorância humana, porque isso é uma ignorância humana. Um pastor foi falar com ela, foi orar por ela, ela pediu oração e esse pastor foi orar por ela. E na oração, né, o pastor falou para ela assim que ela havia pecado contra um homem de Deus. Que ela puxasse pela memória que em algum momento ela pecou contra um homem de Deus. Por isso o bebê dela veio com essa deficiência. E aí eu pergunto para os senhores, pode isso? É a tal da ignorância. Eu não acredito. Como machucou essa mãe? Se fosse assim, Deus seria vingativo. Exatamente. Tem um certo pastor que ele fala, né, que tudo que acontece com os outros é porque você fez isso contra mim, por isso que Deus pegou e Deus te castigou, Deus foi. Não. Se fosse assim, Deus é vingativo. E esse não é o Deus que nós servimos, porque ele é amor. Isso acontece. Nós precisamos entender. Claro que tem coisas que nós plantamos, nós colhemos. Sim. Né? Mas aí essa situação eu vejo como um Deus vingativo. Sim. Né? E E nem foi o caso, né? Não. Tipo, ele imaginou, vamos dizer assim, ele acreditou, alguma coisa ela fez, ela falou contra um homem de Deus. Você sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, é que a gente se esquece que existem muitas variantes. Né? A pessoa, por mais que fosse isto, um exemplo, se nós tivéssemos e servíssemos um Deus vingativo, Sim. por mais que fosse isso, eu não deveria falar. Não é? Não poderia falar. Era isso que eu ia dizer, como machucam a mãe, porque a senhora como mãe, a senhora sabe que a gente está sempre se sentindo culpada. Sim. A gente se culpa porque trabalha demais, a gente se culpa porque trabalha de menos, a gente se culpa porque não entende? A gente está sempre se culpando. Aí vem uma pessoa que a gente espera que é para nos orientar, para nos dar uma luz e joga essa responsabilidade, que eu estou vendo Essa meu filho culpa, enfermo. né? Essa culpa. Sim. Eu estou vendo meu filho enfermo e a pessoa jogou em cima de mim a responsabilidade da enfermidade. Uma certa feita, eu Muita fiz uma maldade. pregação e eu falei que muitas vezes a gente atrai a maldição pra gente mesmo, porque a gente não procura se prevenir. Sim. Aí terminou o culto tal, a irmã tomou para ela aquilo que eu falei, tal, que eu falei muita coisa, mas ela só tomou isso. Não, então quer dizer, pastor, que o senhor está dizendo que meu filho é uma maldição porque eu não sou casada. Eu falei, não, eu jamais falei isso aí. Eu falei que a gente acaba tornando a nossa vida uma maldição porque a gente não se previne. Por quê? Vamos falar os pingos, eu falei para ela, real. Vamos falar os pingos, você é casada? Não. Quantos você tem? 16. 16 anos é idade para uma mulher ter mãe, ser mãe? Você é casada? Não. Eu só tive um caso uma vez. Pô, você teve um caso com uma pessoa uma única vez e você não se preveniu? Procurou, né? Você procurou. Eu não estou dizendo que é uma maldição, mas o que acontece? Uma pessoa com 16 anos, ele tem toda uma vida pela frente, ele tem faculdade, ele tem sonhos e todos os sonhos serão abreviados, parados, por causa dessa situação que aconteceu com ela. Consequência. Né? Aí, é isso que a pastora Célia fala, consequências. Agora, dizer que uma pessoa nasce com deficiência, com baixa intelectualidade, isso é questão. Por exemplo, quantos anos tem essa mãe? Às vezes ela já é estudada, isso é que mulheres com muita idade têm propensão a ter filhos com síndrome de Down. Porque ela já não produz mais hormônios da forma que ela produzia na sua juventude. Então, a gente precisa ver tudo isso daí. É verdade, é ignorância humana. Maldade, né? Eu acho que essa daqui eu mesma já fiz. Qual é os desafios da igreja em relação às pessoas com deficiência? Acho que a gente já acabamos de falar agora. Né? Tem atrás também. A maioria das igrejas não tem muitos deficientes visuais, surdos e tantos outros deficientes, por não conseguir se comunicar ou até mesmo expressar o amor de Deus por eles. É uma verdade? Eu acredito que seja uma verdade, né? Mas a gente não pode generalizar. Né? O que acontece com a igreja? Ela eu vou chutar o pau da barraca.
Chuta o pau da barraca, pastor! Eu tô achando o Senhor mesmo muito A igreja, ela precisa entender que ela está nessa terra não para ser rica. Ela está nessa terra para ajudar as pessoas. Então o que acontece? Por exemplo, agora eu vou na pandemia. Sim. Tem tanta igreja por aí, rica, milionária, que não tem um único hospital. Não ajuda um hospital. Não fez um hospital. Tá certo? A gente conhece, por exemplo, o Hospital Luterano. Tá certo? Nós vemos aí, por exemplo, a Faculdade Mackenzie Presbiteriana, que são entidades que se preocupam com o social. Exato. Pastora Célia foi num hospital que ele como é que se diz? Ele é mantido pela Igreja Católica. Certo? Hospital Aí eu pergunto, qual é a igreja evangélica que fica pedindo milhões e milhões por aí? Qual o trabalho social? Exatamente. Cadê? Nós temos um lugarzinho de droga que não tem 5 pessoas. E não vem falar pra mim que eu sei. Tá? Não tem 10 pessoas, mas fica pedindo milhões. Tá certo? Nós estamos ajudando lá no tal lugar lá, não tem 20 pessoas que ajudam. Certo? Nessa pandemia, não estou falando da gente não. Né? Mas eu e a pastora já ajudamos mais pessoas do que essas pessoas. Não fazem nada. Só querem. Eu vi aqui no meu WhatsApp, uma pessoa mandou lá, propósito com Deus, R$1.000. Eu falei, meu amigo, é época da igreja ajudar. É época da igreja doar, ir atrás das pessoas, não somente da igreja. Por quê? Porque a minha conversa hoje não é pessoas somente da igreja, é comunidade. Sim. Você tem pessoas aí atrás que não vêm à igreja, não importa se ela vem, se não vem, mas são seres humanos, como você mesmo falou, que necessitam de uma cesta básica. Eu só dou a cesta básica se for na igreja. Não, é um ser humano e você precisa ajudar esta pessoa que não tem uma orientação dada por ninguém. Por exemplo, na comunidade cristã Kadosh, nós pretendemos, terminando a pandemia, eu acho que esse ano não tem mais, mas o ano que vem, a gente vai fazer trabalhos de cura de trabalhos, pessoas com traumas, rodas de conversas. Não é pregação da palavra, não. É rodas de conversas. É para a comunidade. Para comunidade. Nós aqui também, a gente tem uma psicóloga maravilhosa, que é a doutora, que tem um consultório aqui, nos apresentou. Inclusive, o primeiro programa Bíblia em Questão foi com ela. Certo. E a gente tem esse projeto por quê, pastor? E eu já falei isso aqui. Terão muitas pessoas doentes emocionalmente. Com certeza, depressivas, porque as pessoas emocionalmente falando estão desesperadas. Porque tem pessoas que estão na igreja e estão depressivas. Então, para você ver que não são problemas espirituais. E não é demônio, hein? Não é demônio, Exatamente, não é problema espiritual. Pode ser, por exemplo, uma opressão dada. Poxa vida, se eu errar aqui, se eu escorregar na casca de banana, o que Deus vai fazer comigo? Deus vai me castigar. E a igreja precisa quebrar tabu, a igreja precisa falar de certos assuntos que não se fala. Tá certo? A igreja precisa mudar. Eu espero que depois dessa pandemia, a igreja mude. Mas pelo andar da carruagem que eu estou vendo, não vai mudar coisíssima nenhuma. Teria que mudar. Teria que mudar, porque nós temos que pregar a graça de Cristo Jesus. Precisamos ajudar as pessoas. Porque eu vejo assim, pastora, que essa pandemia aí, o Senhor está mostrando assim, e provando para certos evangelhos que estão sendo pregados. Eu também acho. Sabe? Então, eu acho que Deus está falando assim, e agora? Esses evangelhos que estão sendo pregados aí. O que vai acontecer? Né? Então, assim, se o povo não acordar agora, sabe? Porque eu tenho orado muito ao Senhor, né? A respeito desse negócio de pandemia. E as pessoas, você sabe disso, pessoas que estão sempre mandando mensagem. Olha, pastora, tal pessoa está com Covid, dá para a senhora orar? Olha, tal pessoa, dá para orar por mim? Então, eu recebo muita mensagem pelo WhatsApp pedindo oração. Então, eu estou sempre ali orando, pedindo a Deus, né? E falando para o Senhor, porque esse vírus paralisou não só o Brasil, o mundo. O mundo. E muitas pessoas não estão, eu digo pessoas cristãs. Sim. Né? Cristã. Então, e o Senhor tem colocado isso no meu coração fortemente, que Ele está analisando o ser humano.
Não é só os cristãos, mas o ser humano está em análise. É verdade. O Senhor está analisando, sabe? Ele está permitindo, porque quando Deus quer agir, mover, ninguém pode impedir, entendeu? Então, eu creio que Deus trabalha com propósitos. Sim. Nossa, pastor, mas quantas pessoas morrendo, sabe? Acontecendo isso, acontecendo... mas até cristãos estão morrendo desse vírus, né? Mas eu vejo que Deus, ele está pondo isso. Porque o evangelho, né? Muitos evangelhos que estão sendo pregados, meu Deus. Chega a ser triste. Chega a ser triste. Eu particularmente me sobe É um evangelho que... Às vezes me sobe também, não vou mentir não, que é pecado. né? É um evangelho que começa a excluir as pessoas, sabe? Aquilo mesmo, um evangelho que é panelinha. É um evangelho que o Deus só vai te proteger se você dá isso, se você ter isso, sabe? É um evangelho que está crucificando Jesus novamente. É um evangelho. E é o nome de Jesus que tem poder. É o nome dele. É um evangelho que virou religião. Exatamente. Na realidade, sempre foi, né? Mas então, agora... eu creio que Deus está permitindo isso e analisando aqueles que se diz que pregam o evangelho, que vivem o evangelho, porque assim, pastora, eu vejo assim, muitas pessoas estão na igreja, mas não são igreja, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas muitos só estão na igreja. Por quê? Exclui as pessoas, né? Tem preconceito, né? É uma panelinha. Então, quer dizer, meu Deus, aonde Cristo está ali? Né? Trazendo muita coisa para dentro da igreja, mas na verdade Cristo está lá fora. Exato. Cristo está lá fora. Né? Então, eu horário. vejo que... Ó, ela tem horário. Então, não, foi pequenos e pais. Mas tá bom, porque já passou 10 minutos. Então tudo bem, então vamos que vamos. Quero ver se o irmão aguenta. A paz do Senhor, Tânia, Leandro, a Lu, o Nicolas, seja muito bem-vindo. Nossa, tem uma pergunta aqui enorme. Vamos lá. Além das questões sociais de integração, educação... Essa daí ela estava assistindo desde o início. A preocupação de como incluir a fé, como colocar a espiritualidade de uma forma que essa pessoa se desenvolva, é isso? Levando em conta a capacidade e a limitação de uma pessoa deficiente. Como podemos promover laços de amizade em uma igreja pequena, é isso? Promover um laço de amizade e de integração dessas pessoas? Família. Família. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Integrar a fé. Como é que eu posso ter fé? Por exemplo, o que me leva para o céu? É Cristo. Eu preciso ter na minha vida Cristo. Quem tem Cristo, observa. Que nem eu falei, até domingo eu ministrei sobre isso, sobre os mandamentos. Vamos mudar, porque mandar é uma palavra meio forte. Eu mandei você fazer isso. Não se adequa ao Evangelho. Então foi o seguinte, vamos observar. Exato. Certo? Vamos observar a palavra de Cristo. Então, eu observando, eu vou aprendendo. E se eu vou aprendendo, eu vou mudando o meu modo de agir. Como é que se integra e inclui, principalmente numa igreja pequena? A partir do momento em que a liderança maior dentro da igreja, que é o pastor, ele entender que ele precisa gostar de gregos e troianos. Ou seja, eu não posso gostar somente daquele irmão que tem o carro. Eu tenho que gostar daquele irmão que pede carona também para ir embora, porque ele não tem dinheiro para o ônibus. Certo? Porque você pode até estar nos assistindo, pode falar, pô, mas conheço aquela pessoa que é um saco. Eu sei, mas tem pessoas que você pode dizer, que você pode pensar assim, mas não é isto.
é o modo que ele foi criado, o modo que ele viveu, aonde ele viveu. Então, a pessoa precisa entender isso daí. Então, para se ter inclusão dentro de uma igreja pequena, quem é o maior é agregar todo mundo. Vamos todo mundo no final de semana no sítio? Vamos todo mundo. Aí eu não vou porque eu não posso. Beleza. Aí eu não vou porque custa 500, eu só tenho 300. Vai assim mesmo. Porque tem pessoas que são difíceis. Sim. Né? A gente Você quando não lida com precisa seres tolerar, humanos, Humano é né? difícil. Mas tem aquele irmão que você tá ali, você fala, você ensina, você... E tá ali, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba suportando, né? Tendo aquele carinho, por amor a Cristo, Sim. né? Por amor ao Senhor. Mas nós não precisamos e nem podemos. Eu penso assim, eu vou falar a verdade para você. Tem pessoas que a gente acaba suportando. Eu falo para o Senhor, por amor a ti. Mas a pessoa nunca fica sabendo que eu estou suportando ela por amor a Cristo. É o destratar. Né? Você entendeu? A gente não Eu precisa suporto você, vou demonstrar. destratar você. Não. Não precisamos demonstrar isso para a pessoa, né? Mas eu chego em casa e falo, Senhor, me ajuda, Senhor. Difícil, hein, É Deus? difícil, Senhor. Já falei, já conversei, né? Então, existem essas pessoas, né? Então, a gente tem que fazer, mas por quê? Por amor a Cristo, né? Então, é dessa forma. Claro, há um caso e caso. Tem pessoas que realmente você tem que chegar, irmão, você tem que... Né? E Porque conversar. em vez de você fazer dessa forma, irmão, você não faz desta forma. Não seria melhor? Isso. Né? Porque às vezes tem pessoas que só precisam de um... Puxa vida, de verdade, eu não pensava, nunca pensei Tinha percebido nisso. isso. Nunca pensei nisso. A gente fala isso como experiência. Porque ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga da faculdade, aí ela falou assim, ela perguntou para mim, e aí, Cláudia, tudo bem e tal, e aí, como é que você fez para memorizar? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não guardo conteúdo, eu guardo conceito. Conceito é duas coisinhas. E aí dali eu vou explorando. Ele falou, puxa vida, eu não tinha visto dessa forma. Eu falei, começa a guardar conceito. Não guarda tudo, guarda só conceito. Exatamente. Que aí você vai agregando com palavras suas aquilo que é o pensamento que quer falar. Exatamente. Né? Então a inclusão no seu modo de ser é muito difícil. A gente não tem inclusão nem para cadeirante no meio da rua aí, você não vê, calçada toda para cima, para baixo, sendo que o Estado, as políticas públicas deveriam fazer isso, olhar para esse público, olhar para essas pessoas, mas não olha. A gente tem dificuldade desde a nossa sociedade até a igreja. Sim. Né? O ano passado, Geral. O ano passado, eu tentei emplacar aqui, colocar aqui o Ministério para Surdos, que é Libras, né? Libras. Fui atrás de uma professora, a professora veio aqui, deu aula para quem teve muitos inscritos, inclusive teve até uma lista de espera para um próximo curso. Falei, oba, que maravilha! Foi uma surpresa para mim. Mas a minha ideia, como pastora, era que se estabelecesse um ministério aqui, dentro da igreja, para que quando um deficiente auditivo chegasse aqui, ele pudesse entender a palavra, ele pudesse entender, ele pudesse ser ouvido, né? Sim. E pudesse se expressar também. Eu não consegui. Porque assim, a gente fez o curso, inclusive até eu fiz, mas eu tive dificuldade de alguém se doar para isso. Porque acho que não entendeu que também é um ministério. Que também faz parte. Que faz parte de É algo. aquela velha história. A gente está falando aqui, fugiu a palavra, o preconceito. Né? Talvez ministério, talvez obra de Deus seja só o louvor. Entendeu? Não, obra de Deus para muitos é só um microfone. Entendeu? Certo, é só um microfone. É só pegar no microfone. Isso é obra de Deus. Não, eu posso fazer obra de Deus com uma pessoa lá fora na rua, conversando com ela 2, 3, 4 horas. Muitas vezes as pessoas querem rótulos. Entendeu? Rótulos. Porque fazer a Reconhecimento do obra, homem. a obra a gente faz em qualquer lugar, pastor. Particularmente eu faço mais lá fora. Então, Eu não sou muito de ministrar em altar. Uhum. Eu tenho uma deficiência. Certo. Mas eu faço a obra de Deus muito mais lá fora. Isso aqui é a obra de Deus. A gente Exatamente. Ultimamente eu tenho feito o seguinte, a pessoa ela já vem machucada lá de fora. Aqui dentro ela vai ser machucada também de outra forma, colocando cabresto nela. Não, vamos ser legal com a pessoa.
uma palavra que eu tenho usado, vamos ser legal, conversar. Claro que tudo com respeito, a pessoa precisa entender o sentido da hierarquia. Sim. Mas você não é uma pessoa num alto nível eclesiástico porque você está em cima, não. Você é igual ela, para se ter ordem. Porque tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Só que não é porque eu sou líder, eu sou dono. Sim. Você entendeu? Sim. Não, eu sou pastor, eu sou dono das pessoas. Não, você não é dono. Muito pelo contrário, Jesus falou o quê? Aquele que é maior, que seja como o menor. Você entendeu? Que seja como o menor. Infelizmente, é isso que muitas vezes acaba generalizando a igreja como um carrasco das pessoas, e as pessoas não gostam muito da igreja por causa disso. Porque não chegar lá dentro, eu preciso parar de beber, não, você não precisa nada. A igreja não faz você parar de beber. Jesus, ele te aconselha, para de beber. E aí vai nascendo dentro de você, pelo Espírito Santo, que você precisa parar de beber. Não é eu que tenho que falar, para de beber. É o Espírito Santo que convence. Exato. Que convence. Então o que eu tenho que fazer? É tratar bem essa pessoa e falar, olha, você sabe que isso não vai fazer bem para você. Por que você não para com isso? Daqui a pouco você está com um problema no fígado, você está aí, cirrose. E aí? Exato. Você vai dar trabalho para os outros? É isso que você quer? Não, não é isso que eu quero, não. Então, por que você não diminui? Não para, diminui. Você entendeu? Diminui um pouco. Trabalhinho, né, pastor? É um trabalhinho, diminui um pouco. Para com isso. Você não quer viver bem? Quero. Aí, se a pessoa não quiser saber, não, isso você vai para o inferno. Aí você usa de táticas de guerra. Você sabe que não é isso, mas às vezes tem pessoas que precisam de um tratamento de choque. Eu gosto muito daquele programa Tratamento de Choque aqui nos Estados Unidos. Você já assistiu? Não. Assista, é muito bom. É para jovem adolescente que está começando na vida do crime. Vou procurar saber. Né? Que está começando na vida do crime. O que eles fazem? Eles catam esses jovens e jogam na prisão. E aí outros presos começam a batalhar com a pessoa, começam a brigar, discutir. Ah, você acha que você é bom? Quero saber se você entendeu? E aí confrontar. E a pessoa ela pega, sai de lá, poxa vida, eu não quero isso pra mim, não. Entendeu? Assistam, né? É muito bom. Vou assistir. Certo. Seja bem-vinda, Alessandra. Pastor, menino, não parece, mas a gente já está 1h20 conversando. Sim, com certeza. Suas considerações, sempre quis dizer isso. Suas considerações finais, pastores. Pastora Célia. Pastora Célia. Então, eu acho que isso é um assunto muito interessante, né? Que se a gente for falar aqui, né, é muita coisa para se falar, porque como você mesmo falou, isso é geral, isso não é só na igreja, né? Então, mas, enfim, a gente vai aprendendo cada dia. Eu achei muito legal, né, dessa parte, essas lives que o Senhor está dando, Sim. né? E que Deus continue te abençoando, abençoando o teu ministério, sabe? Que cada dia, cada live aqui o Senhor venha trazer ensinamento, né, para as pessoas. Isso é muito importante. Liberdade. Né? Liberdade, né? E eu tenho certeza que Deus está até demonstrando para você, né, uma nova qualidade que você tinha, que você talvez nem sabia. Exato, exatamente isso. Né? Então, que Deus te abençoe, eu agradeço, né? Todos que estavam aí conosco até agora, né? Nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus abençoe todos vocês, amém? Não dá para estar falando todos os nomes, né, pastora? Verdade, porque até o pessoal do pessoas... YouTube a gente não tem acesso, porque eu vejo só aqui no Facebook o pessoal do YouTube sintam-se abraçados em nome de Jesus. Amém. Todos que estão aí nos assistindo, que Deus abençoe todos vocês. E foi um prazer estar aqui com você, pastora Kézia, amém? Precisando de nós, né, pastor Cláudio? Verdade, estamos aí para ajudar. Tá bom? E um conselho, eu termino também as minhas palavras com um conselho para todos os pastores e líderes. Todo pastor é um psicólogo? Nunca. Eu achava, não é. Eu já ouvi essa frase também. Certo? Não, todo pastor é um psicólogo porque ele ouve. Existe o senso comum. Ou seja, eu ouço, eu posso te aconselhar. Não. Nenhum pastor que não estuda psicologia não é psicólogo. Ele tem o senso comum de ouvir. Então, o que eu aconselho? Você quer ter um ministério mais flexível, não é de sucesso. Sim. Flexível para com as pessoas que você trabalha, com as pessoas também. Estude, esteja aberto a novas ideias.
adeque as ideias. Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele adequou a filosofia à palavra de Deus. Ele adequou a filosofia à palavra de Deus. São Tomás de Aquino, o outro, meu Deus do céu, me fugiu o nome aqui de outro padre católico que também adequou a filosofia à palavra de Deus, né? E as pessoas pensam, mas se eu estudar, falta de fé vai virar minha cabeça. Não. Vai te trazer muita bagagem, vai te trazer ferramentas para você ajudar as pessoas, né? Porque é mais fácil falar que tudo é pecado do que eu procurar entender a situação ao qual o outro está vivendo, né? Então eu aconselho você que é pastor, você que é líder, tem um ministério, estude. Tem muito curso na internet, tem muito texto de psicologia. Buscar conhecimento. Né? Buscar conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela é soberana. Mas eu nunca falei que ela não é soberana. O que eu estou dizendo para você é que você precisa buscar conhecimento, porque o Espírito Santo só te usa naquilo que você sabe. Aquilo que você tem que você conhece, senão ele não vai te usar. Ok? Um beijo no coração para todos. Pastora Kézia, muito obrigado, tá certo, por essa oportunidade. Que Deus abençoe as meninas que estão te ajudando aí, tá certo? Deus abençoe vocês. E quem sabe até uma próxima aí. Deus abençoe. Eu fico muito feliz com essas palavras, porque assim, às vezes, pastor, isso eu vou confessar aqui, mundialmente falando, eu já me senti muito mal devido a essa sede que eu tenho de conhecimento de estudo. Certo. Eu sou uma apaixonada por estudo. E já me falaram para mim muitas vezes que o meu ministério, ele não crescia porque o meu olhar era voltado mais para o estudo, quando na verdade é uma ignorância muito tremenda, grande, né? Verdade. Então assim, essas palavras me alegram muito. Você fala assim, Senhor, obrigado, não estou sozinha nesses meus pensamentos. Porque hoje, a gente... E talvez, Kézia, Deus quer te usar muito mais. A gente Não enfrenta muito resistência, mais. claro que enfrenta, mas é aquilo que eu falo. Tudo bem, vamos discutir, vamos refutar, tá bom, eu vou colocar meu ponto de vista. Tenta colocar algo diferente. Sim. Porque você não vai pegar e me convencer simplesmente com a palavra. Porque eu não conheço muito, mas eu conheço. Então não adianta você vir só com a Bíblia. Então vamos conversar e vamos dialogar e vamos obter conhecimento um do outro. Né? Quando a pessoa é fechada, você pode ter certeza que ele vai ser ignorante. Exatamente. Mas quando a pessoa é aberta, ele vai crescer mais e mais e vai ser diferente. Exatamente. Vai ser a diferença Foi, na vida das pessoas. Porque a gente não precisa ser uma diferença na vida da multidão. Se eu sempre for uma diferença na sua vida, para mim já está bom demais. Já está ótimo, exatamente. Né? É isso aí, gente. Eu quero agradecer imensamente. O que a pastora falou aqui é uma verdade. Esse tempo de pandemia, acho que não só para mim, pastora, mas muitos pastores tiveram que se reinventar. Não é? Descobriram que é capaz, sim, a gente fazer agora mais. youtubers. É verdade. As lives têm sido uma bênção na minha vida. Uma bênção. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, o Senhor tem me levado a conhecer pessoas maravilhosas do reino deles. E assim, a troca que está havendo, né? Por exemplo, vocês aqui para mim hoje é uma bênção que antes eu não pensava. Certo. Então, assim, o Senhor vai nos proporcionando isso. Quero agradecer imensamente, que Jesus abençoe vocês. Quero dizer que se admirava antes, admiro mais agora. Né? Esse pensamento, eu penso exatamente dessa forma. Eu penso exatamente assim, a gente tem que buscar conhecimento. A gente fica jogando tudo nas costas do Espírito Santo. O Espírito Santo mostra, o Espírito Santo faz, o Espírito Santo revela. Quando na verdade não é assim. Se você é um instrumento do Senhor, se você é um canal de bênção, é obrigação sua. Eu vejo como obrigação. Obrigação. Procurar conhecimento, buscar conhecimento para que você seja um canal mais amplo. Para que, não é verdade? Quantas vezes a gente já escutou aquela frase? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, sim. Mas se o escolhido não se capacitar, também não adianta nada. Acabou, vai ficar na mediocridade. Na mediocridade. Mas graças a Deus por isso, eu agradeço imensamente, louvo a Deus, glorifico a Deus pela vida de vocês. Deus que Jesus abençoe sua família, que
Amém, não me olha, não tem, me falta palavras. Ah, A pessoa ficou até sem palavras, quem diria, não é verdade? Gente, quero agradecer vocês aí que ficaram conosco até agora. Deus abençoe a vida de vocês, uma noite tranquila, em nome de Jesus, um sono reparador. Amanhã a gente vai estar aqui com a live às 8 horas, vai estar eu e a evangelista Tânia. Quinta-feira da semana que vem estaremos de volta com Bíblia em Questão. Não me lembro agora quem vai ser, a pastora Adriana. Vamos falar sobre conhecendo o Espírito Santo, não é isso? Glória a Deus, espero vocês aqui. Acredito até que essa live tenha te proporcionado mais conhecimento, tenha te dado aquele estalo assim na mente, sabe? Que às vezes uma palavra dá um estalinho na mente da gente, abre ali uma luz, não é verdade? E a gente começa a ver a coisa de uma outra forma. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã, permitindo Deus. Tchau.